Aí, a mágica, põe no ar, meu querido. PVC tá aí, a nossa primeira tela. Receitas com transferências de atletas, clubes da Série A, corrigidos em reais e euros da época em milhões. Está tudo aí para você. Vamos prestar atenção nesse gráfico. Rodrigo o meu querido Rodrigo Matos, meu querido, eu sempre tive dificuldade de entender gráfico, mas eu entendi, está muito claro. Agora explica para gente como isso começou e aonde chegou com 2,328 milhões de reais. Vamos nessa. Primeiro dando crédito aqui, né? Esse gráfico a gente pegou aqui dos nossos amigos da Convocados, consultoria Convocados, que fez um trabalho muito bom, né? Faz todo ano, levantamento de todas as contas, do César Grafietti, e aí estamos reproduzindo exatamente o gráfico deles. E esse aí é o dinheiro gasto com contratações, né? Não, isso aí são as receitas com as transferências de atleta, que foram muito mais altas no passado que as anteriores. Depois a gente vai entrar nos gastos. O que mostra que aumentou um pouco a dependência dos. É positivo porque você aumentou a receita, e aí o César ainda faz um desconto na conta dele do que não é dinheiro que vai para o clube. Por exemplo, o Santos é um clube que vendeu muito bem no ano passado, uma boa parte ficou com terceiros, né, que tinham direitos ali. Então, ele descontou esse valor, então o valor bruto é até maior. Embaixo, o que você tem é em euros, e aí você vê como teve um aumento significativo, né? 600 milhões de reais no ano passado de vendas. O Brasil vendeu muito bem, né? A gente coloca os principais clubes, depois a gente vai ver, mas e esse dinheiro não foi suficiente para transformar a conta no azul, mas o Brasil vendeu muito bem, esteve muito bem na parte de venda no mercado no ano passado. O PVC, você é um crítico contumaz, né, das vendas de joia. Joia, eu não gosto desse termo também, não. Desses jovens, né, Cria, jogadores jovens. jovem. Oi? Crias. Jovens, né? A Muito gente, jovens, exato. a gente inventa uns nomes super bons, depois a gente começa a repetir, feito louco, fica muito ruim. Mas Alô? esses joias e Então, crias é porque a galera quer fazer o título precisa de palavra curta, né, É, PVC? A gente tem que contar o vício de jornalista aqui para as pessoas, né? A gente vai inventando. Você é, pode ver que todas as palavras inventadas são curtas para caber no título. tipo, porque Fernando Henrique normalmente seriam Cardoso virou revelações, né? FHC. Por que É, Fernando Isso. Henrique Cardoso virou FHC quando se transformou em ministro da Fazenda? Por quê? Por quê? Por é. quê? Por quê? Três caracterezinhos. Eu não é que estou. Para Assim, caber no título. eu só acho que a gente tem que começar a participar do Globo de uma maneira mais global, com perdão da redundância. Só isso. Você vai vender jogador, você vai vender jogador de 18 anos, mas você vai vender menos. Se você puder aproveitar mais o talento que você revela, o futebol brasileiro vai fazer parte do Globo de uma maneira diferente. E isso tem a ver com o que o Rodrigo está mostrando. Assim, esse custo-benefício tem que ficar mais equacionado. Eu acho que quando a gente está falando de números de transferências, e a gente sabe que isso acontece muito em função de uma escravidão de dirigente ruim, que quer sempre dar a resposta contratando. Você vê o caso do Botafogo. O time do Botafogo do ano passado, de 16 jogadores da estreia da Libertadores, restaram 5. E não é que restaram 5 porque não. Tá vendendo, vendendo, vendendo. E contratou o Luiz Henrique depois, contratou o Vitinho depois, o Alex Telles depois, o Almada depois, o Luiz Henrique e o Almada já foram embora também. O Igor Jesus depois já foi embora também. Mas o caso da semana, para mim, é o Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain gastou 222 milhões de euros para contratar o Neymar, 180 milhões de euros para contratar o Mbappé, 400 milhões de euros para ter os dois jogadores mais caros da história do futebol. E foi campeão com Doué e Dembélé. E cada um deles custou 50 milhões. Sendo que o Dembélé custou 105 milhões de euros em 2018 ao Barcelona, que vendeu ao Paris Saint-Germain por 50. E de 2019 até 2025, o Barcelona não tinha chegado nem na semifinal da Champions. Pagando 105 no É. Dembélé, que agora com 50 é campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain. Então, tudo é questão de planejamento. Então, mas tem uma questão, né, Rodrigo, que é fundamental, que me chama a atenção nos números, é que apesar de ter vendido bem, a gente
tem que relativizar, entender que, né, o euro vale quase 6 vezes mais, Sim, né? aumentou A o valor. conta tá corrigido, tá a euros da época em milhões, vocês estão vendo a tela aí. Mas quando a gente vende soja em grãos, o preço custa um. Quando você vende um hambúrguer de soja trabalhado, burilado, ele custa 3, 4. Então, me parece que ainda, né, o sistema, o modelo do futebol brasileiro não lhe permite vender um hambúrguer de soja e tem que vender os grãos, né? Olha, Marcelo, é verdade o que você está falando, mas a gente já está começando a gastar bastante dinheiro nós também em grãos, né? Muito mais do que gastávamos antes. Os times brasileiros, quando eu estou falando, usando aqui o plural aqui, nós, mas então até está tendo essa maior participação global. A questão é que você compra, às vezes, vende jogadores muito jovens que podem ser super estrelas no futuro e traz jogadores em geral já um pouco, ou traz muito jogador do mercado sul-americano, ou traz jogador que já está um pouco mais maduro, né? Esse tem sido o movimento que a gente vê na liga. Até bom a gente passando os quadros, que a gente vai ver É, o Grêmio, essa o Grêmio tem 12 jogadores, 12. é, 12, como se diz no Rio de Janeiro. pois é. Aí você vê, Corinthians, que está com esse problema todo, foi um time que vendeu muito alto ano passado, né? E o Palmeiras, a gente já falou aqui no programa, foi a maior venda, porque teve Endrick, Estevão, mas o Estevão só entra esse ano, mas teve muito jogador saindo jovem ali, bem vendidos, o Palmeiras vende bem. Mas você vê clubes como Fluminense, Corinthians, Inter, são clubes que venderam basicamente para financiar o buraco que eles estavam abrindo nas próprias contas, né? Eles gastavam mais porque você tem que gastar suas despesas de acordo com a sua receita recorrente. O que é a receita recorrente? É que você tem sempre. Tem Sim. recorrência ali, que não inclui a venda de jogador. É tudo que não é venda de jogador. E aí você usa a venda de jogador para investir. Né? Ó, vendi aqui, aí eu compro outro e tal. Mas não é o que esses clubes estão fazendo. O que eles fazem é vender para financiar ali as operações dele de dia a dia. É o que fizeram Fluminense, Corinthians e Inter. E no caso do Corinthians, por exemplo, e do Inter, mesmo assim não foi suficiente, né? Mas a gente vê, por exemplo, o Botafogo vai ter uma venda muito mais alta. Bem, vamos ver como é que vão entrar as contas do Botafogo, né? Porque ó, os jogadores foram vendidos para o Lyon antes de valorizarem, então o caixa é único lá na Eagle, e por isso explica essa operação que o PVC fala aí de ficar trocando um time a cada semestre. Porque a operação financeira do Textor, ele não tem dinheiro para manter times caros. Ele precisa vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, porque ele vai cobrindo um e fazendo o cobertor curto. É essa a lógica dele, né? Ele vende o jogador para receber agora e compra para pagar a prazo, né? Em geral, é esse tipo de operação que ele tem feito. O Flamengo vendeu muito menos, por isso teve uma capacidade. O Flamengo e o Palmeiras têm essa lógica do investimento, eles pagam as despesas dele com o que eles recebem recorrentemente. Você vê, o Palmeiras investiu muito mais que o Flamengo vendeu pouco, investiu pouco. Tem essa lógica. A gente pode até passar para ir para quanto eles gastaram, né? A evolução dos investimentos. Olha como se gastou mais. Esse investimento é o geral, sem ser incluindo o elenco. Passou de 5,5 para 8,9. E esse foi basicamente investimento em elenco. 45% do acumulado nos últimos 5 anos foi em contratação de elenco. Não, e olha só voltar um pouquinho na tela anterior, dá uma olhada aqui de 2020 para 2024, olha o salto, né? É, Pois é, 2020 estávamos ali na são, época da são pandemia, né? Mas 4 anos. Então 4 vamos lá, anos. vamos de 22 para 24. De 3,7 Mais que para o dobro. 8,9. É É, impressionante, não, PVC? É, E é por isso que a gente estava falando semana passada que os clubes do Brasil, mesmo Bahia, entre aspas, Bahia City, mesmo Red Bull Bragantino, entendem que o mercado brasileiro está inflacionado. Porque eles chegaram aqui calculando que iam gastar 3, 4 e estão gastando 8, 9. E é exatamente essa conta. O Bragantino fala abertamente sobre isso. E mudou um pouco da política. Foi pedir, como eu disse semana passada, foram pedir autorização em Salzburg para contratar alguns jogadores mais maduros, como Isildo Pita, por exemplo, paraguaio.
E fizeram isso porque o investimento precisa ser, para ser mais competitivo, você precisa gastar mais dinheiro. Mas só que tem um limite disso, né? Porque a gente já está falando que tem uma bolha inflada pelo dinheiro que está entrando das bets, e você pega o dinheiro e parte da premissa de que clube de futebol não é banco, logo preciso dominar e reinvestir. Aí você não é que você reinveste, é que você gasta. Não é, chega uma hora que deixa de ser investimento. Esse mercado, o Botafogo parece vendedor de carro usado nos anos 80, né? Não parece? Tinha gente Você que não lembra a conhecia entrada gente nos anos 80. a porta da Folha, hoje é sede do UOL também, mas que é a porta da sede do UOL, tem várias vendas de carro ali na porta, os caras ficam ali fazendo sinal, não sei se você já viu, para ver se Sim, você quer vender o seu carro, e aí eles fazem sim. faça o melhor negócio, gritando ali ali na Barão de Limeira. É isso. Ô, Rodrigo, o Corinthians teve um técnico campeão brasileiro, ele dirigiu times dois jogos. Zé Maria, lembra dele, PVC? Que era vendia Lembra? carro na boca. É, Não é isso? É é, isso mesmo. é. Os É, dois primeiros jogos do Corinthians perdeu pro Grêmio e pro Cruzeiro, depois estreou o Nelsinho contra o Vitória. Vanderlei isso. Luxemburgo. Vanderlei É Luxemburgo isso. vendia carro. E Vendia assim, carro fazia também. dinheiro, né? Hoje em dia, aí você pensa o seguinte: estou fazendo uma comparação que é grosseira, eu sei que ela é grosseira, é só uma comparação porque nos remete a uma época em que você comprava telefone para fazer investimento, você Isso. comprava carro para vender por um preço maior, e o jogador você compra pensando em vender. Na verdade, quando você traz o Almada, você pensa em vender para o seu próprio clube. Quando você traz o Alcaraz, que o ano passado foi o segundo jogador mais caro da história, você pensa em utilizar o jogador. Aí ele não dá certo, você vende para o Everton. Beleza, você gastou um Mas dinheiro. aí é um Vai dar. caso, né? Não é desmontar um time inteiro um ano depois, né, PVC? Exatamente. Mas é assim, é muito doido, porque a comparação é grosseira, eu sei, mas quando você compra um carro e você põe o carro na rua, esse carro já vale menos do que ele valia. Se você tirou um carro zero, né? Quando você pega um jogador de 22 anos aos 24, claro que ele pode explodir, virar um fenômeno, mas ele vai envelhecer. Então, ele não, em tese, ele não vai valer o mesmo que ele valia. Ele precisa te dar retorno. Então, você precisa fazer o cálculo certo de como você vai montar o time para usar. A gente vai falar de outros assuntos aqui que vai esbarrar nessa mesma Vamos. coisa às vezes. Mas qual foi a grande contratação do futebol brasileiro neste ano? A grande contratação. Passamos uma semana falando dele. Vitor Roque. Ah, o Não, o Palmeiras, sim. Neymar eu ia falar. Vitor Roque também, o Ah, Neymar. o Neymar. A gente até esquece que o Neymar é jogador de É, futebol. o Neymar não joga mais bola, o PVC. Então, tudo bem, mas É, veja, sim. porque é isso um pouco que acontece. A gente, não nós também, né? Eu passei a cobertura do Vitor Roque, passei a cobertura do Neymar também, falando: o Neymar vai chegar. Não é, a ideia não é vender jornal, né? A nossa ideia não é vender jornal especificamente, mas é claro que isso gera um interesse. Então você vai alimentando uma roda, e o dirigente ruim, ele não monta o time, ele dá satisfação, então ele contrata, e aí ele gasta, e aí vira essa febre maluca de você ter o clube endividado sem ter montado um time. Olha aqui, ó, investimentos em elenco profissional por clube, comparação dos investimentos na Série A. O Palmeiras disparado que mais investiu, o Botafogo em segundo, o Flamengo, pô, 1 milhãozinho aí, cara, quase empata, né? Um empate técnico, né? Depois vem o Cruzeiro, que é o movimento da SAF, o Bahia, o Atlético Mineiro, Corinthians, que é Corinthians na situação dura, desse jeito, ainda mesmo assim mandou 206 milhões em contratações, o Inter, o Vasco, gente, o Grêmio, São Paulo, o Red Bull, Fortaleza, Fluminense e lá em último lugar o Vitória. Modesto investimento do Vitória se comparar com o do Palmeiras. O Palmeiras, aqui o asterisco é o seguinte: inclui contratações de final de temporada que aguardavam a abertura da janela. Botafogo, informações da imprensa, porque o Botafogo não divulgou o balanço. E não há previsão, né, para divulgar. O Rodrigo vai divulgar em algum momento. Já falaram em junho, mas ainda não saiu, então não sei. Hoje não Perfeito. tem nenhuma data prevista certinho.
Beleza. Bom, Então, fala. não, o que eu ia falar, assim, quais desses clubes aí que são sustentáveis em receita, em geração de receita própria do clube para fazer esse investimento? Palmeiras e Flamengo. Só. Aí você pega Bahia e Red Bull, não vão ter problemas, porque ou as dívidas deles são com o próprio controlador, né, com o sócio, ou é investimento via, né, patrocínio, como é no Red Bull e tal, mas tem alguém colocando dinheiro ali constantemente para financiar isso. Eles não têm receita suficiente para fazer essas contratações, mas tem um caixa ali que é da empresa que está bancando. Os outros, na verdade, o que eles estão fazendo é dinheiro, em geral, do sócio, quando é SAF, Botafogo e Cruzeiro, e o Atlético Mineiro e também, enfim, ou pegou ali receita extraordinária, como o Inter, que teve o dinheiro da LFU ano passado, o Vasco ainda tinha algum dinheiro lá atrás da 777, quando ainda não tinha caído a parceria, o São Paulo, aí outros que se endividaram, São Paulo, Corinthians, Inter, né? Todos esses tipos de operação. É sustentável a longo prazo? Não é, né? Não é, se você não gera dinheiro suficiente para fazer essas contratações, e é ótimo que o futebol brasileiro esteja cheio de jogador, a gente pode discutir aqui se é bom ter sul-americano, tanto sul-americano ou não, eu acho legal, mas enfim, é ótimo que estejam elencos recheados. Mas, da forma como está sendo feita, não é sustentável para a maioria dos clubes, tirando os dois que eu citei aqui. Para os outros, o que está acontecendo é, de alguma forma, você está... o projeto do Bahia e do Red Bull são mais... não são sustentáveis ainda, mas tem um foco, né, para chegar em algum lugar e tal, e você não tem uma dívida grande, porque tem ali os dois donos, né, a Red Bull e o City, no caso. Mas os outros, eles estão fazendo dívida e não consegue, ou o dono vai ficar até falir, como é o caso do, sei lá, até falir não, mas eu estou falando assim, vai ficar colocando dinheiro indefinidamente, como, sei lá, o caso do Cruzeiro, ou vai ter que ficar fazendo essas operações como faz o Botafogo, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, para tentar fazer uma lógica de ficar gerando caixa indefinidamente para cobrir o que foi comprado anterior, que não é uma lógica esportiva, né? Vamos ser sinceros, é outra coisa, né? Tudo bem, aqui ó, na nossa enquete aqui, ó, 82% das pessoas que votaram, já passamos de 640 votos. Obrigado, galera, pela audiência. Você aceitaria que seu time, sem gastar em contratações para pagar dívidas? Olha, sim, 82%, não 18%. Faltou aqui só colocar o seguinte, mas e se seu time estiver brigando para não cair? Aí acho que Aí muda um tem pouquinho. a pergunta da prática, né? Quando ela não é É, genérica assim. Pergunta isso. para o É, corintiano: você abre mão do Memphis e do Yuri e o Alberto Garro? para É, começar a melhorar as contas? Ah, não, aí meu time vai ficar muito fraco. é isso. Não, É porque você isso. vê uma E coisa, aí, olha só. PVC, aí vai vendendo a soja em grãos, né? Porque quando chega aqui, você tá com. Olha o tamanho do rombo dos times. Olha aqui, ó. Vamos falar das dívidas. Pode falar, PVC. Não, por exemplo, esse rombo dá a impressão de que você contrata jogador e você vai se endividando nas contratações, com os gastos em contratações, para montar um time competitivo. Mas a lógica é invertida disso. Eu não estou dizendo que você não tem que contratar. Ninguém está dizendo que não tem que contratar jogador. Não se trata disso. Estamos falando de contratar com responsabilidade e com planejamento. Se você pegar o Palmeiras campeão de 2021, tinha montado com 5 contratações em 2020. Ok, Vinha chegou em 2020, aí o Vinha foi embora. Quem o Palmeiras contratou em 21? Para a temporada 21. O Matheus Fernandes, que voltou e que foi gasto, e o Piquerez. Se você pegar o Fluminense de 23, campeão da Libertadores, quem o Fluminense contratou naquela temporada 23? O Queno e o Marcelo. Porque ó, o Fábio estava lá, o Samuel Xavier estava lá, o Nino estava lá, Felipe Melo já chegou em 22, foi campeão em 23. O André estava lá, Martinelli estava lá, Arias estava lá, Ganso estava lá, Cano estava lá. Então, pera um pouquinho. Então, qual é a lógica disso aqui? Aí você vai pegar. Quando eu falo do corpo de globalizar, o Rodrigo tem razão. O Brasil está trazendo mais jogadores. Você trazer o Almada, que ontem deu o passe para o Julián Álvares fazer o gol da vitória em Santiago do Chile, é estupendo, maravilhoso.
Agora, você tem um retrato de que você trazer para o Brasil um jogador que a Europa não quer, que não é o caso do Almada, e você vender o jogador que a Europa quer, que é o caso do Endrick, que é o caso do Estevão, que é o caso do Vinícius Júnior, que é o caso do Rodrigo, que saem aos 18 anos. A lógica do Fortaleza e do Sport. São dois times hoje na zona de rebaixamento. Você fala para os dirigentes, e eu já falei algumas vezes, cara, eu sou muito contra o limite de 9 estrangeiros. Por mim, seriam 3, 5, vai? São 9. Aí você fala com o dirigente fala assim, pô, mas aí você vai matar o clube pequeno. Por quê? Ah, porque o jogador sul-americano está muito mais barato do que no Brasil, do que o jogador brasileiro. Tá, mas aí o Sport monta um time com Gonzalo Paciência, que foi finalista da Liga Europa pelo Braga em 2011, faz 14 anos, com Sérgio Oliveira, com João Silva, com 8 estrangeiros, e está em último lugar no campeonato. Sai mais caro. É a lógica da casa arrumada, né? Se a casa está arrumada, tudo fica mais tranquilo, né? Você pode investir em um ou outro, eventualmente aqui e ali, e investir com segurança. Passa também muito pelo trabalho de campo, né? De organização do time, montagem de elenco, enfim, a gente tem muita coisa ainda para caminhar, para evoluir, né? Então a gente está vendo aí no quadro, né? O que mais chama a atenção, Rodrigo, da dívida do Corinthians, né? Evidentemente. Bom, primeiro vamos explicar aqui o critério do César Grafietti, né? Qual é o critério para ele dar esse valor de dívida? Ele chama de dívida líquida, não é bem o cálculo da dívida líquida tradicional. Ele pega tudo que o clube deve, que é o passivo inteiro, o Corinthians, por exemplo, é 2,5 bilhões, a gente já sabe, menos o que o clube já tem em caixa ali certo, de dinheiro que ele vai ter certo, né? Disponibilidade. Não é, ele vai receber a longo prazo, tem um contrato assinado. É só o que já está certo. E aí ele tira só o que está certo e aí fica essa dívida que é uma considerada, que ele coloca como dívida líquida, né? Tem um outro conceito, depois a gente vai explicar, vocês vão ver que o quadro seguinte do Corinthians vai ter um valor diferente do que esse. E aí o Corinthians hoje é o maior, né? Porque tem a questão do estádio, aí você vê que os dois maiores têm estádio no meio, né? O Atlético Mineiro e o Corinthians têm que pagar os estádios, além das dívidas grandes que eles fizeram em elenco. E aí depois a gente vai entrar melhor até nessa questão do Corinthians, não vou nem falar agora. Mas essa história do que o PVC fala, que não necessariamente você precisa de muito dinheiro para montar time. Mas o Corinthians, ano passado, apesar de estar numa situação muito difícil, investiu muito alto. Investiu no início do ano e depois investiu no meio do ano, né? Trazendo jogador que não necessariamente estava pagando direito, mas com despesa muito alta, está batendo no muro no início desse ano. Essa é a realidade. O Atlético não bate no muro, porque SAF tem um sócio ali colocando dinheiro, só que também está se tornando meio inviável, porque tem uma despesa financeira muito alta, né? Tem uma despesa ali dos empréstimos feitos anteriormente e tal. O do Botafogo é estimado, a gente não tem a conta aqui fechada. O César fez essa estimativa para agora. De novo, Cruzeiro com aumento de dívida, também por conta de contratações. Você vê que você consegue observar que, olhando para trás do que a gente viu, investimento em elenco, é muito para quem foi aumentando, foi em geral quem gastou, apesar de que já tinha dívida anterior. É isso. E o Palmeiras e o Flamengo, você vê que tem os maiores aumentos de dívida, porque contrataram muito, as contratações deles é que explicam esse aumento de dívida de 77%, 70% do outro. Só que dentro da receita deles, o Flamengo tem uma receita de 1,4 bilhão por ano. Então você deve 660 na conta do César aqui. É menos da metade da receita, totalmente sustentável. Palmeiras tem uma dívida ali de 800 milhões, na conta do César, né? E tem uma receita de 1,1 bilhão totalmente sustentável. Quando você tem uma receita de 1,1, como é o Corinthians, ótima receita, terceira do Brasil, mas a dívida é o dobro, claro que não é sustentável. Não precisa ser um gênio, né? Para entender muito, ler vários balanços. Se você você ganha no seu ano inteiro 200 mil reais e a sua dívida é 450, é claro que você está num problema. Qualquer um sabe aqui que você estaria com problema, né? Olhando para suas contas. Se você tem 200, mas você deve 100, é uma coisa que você pode estar pagando um financiamento ali de apartamento, uma coisa nesse sentido, entendeu? Então, as dívidas, você vê o Bragantino e o Bahia, a gente coloca aqui, ou porque o César, por exemplo, nem considerou a dívida que o Bahia tem com o seu dono do seu grupo, né, o City,
por isso é muito baixo. Então explica por que o caso deles é bem à parte quando a gente fala que, apesar de não contratar com a Receita, eles estão com uma situação sustentável, como o Palmeiras e Flamengo. Todos os outros têm problemas sérios, digamos assim. Fechou. JP, vamos para o próximo. Eu quero ouvir o PVC. A gente já vai mostrando aqui a evolução da dívida líquida da Série A em 2024. E é o gráfico só para cima, né? Impressionante. Esses gráficos aí, esses números tomam Tadala. Não é possível, hein, PVC? Olha aí, ó, só cresce, meu amigo. Que coisa louca. Deixa pra lá. Vamos nessa. Ai, ai. Não é possível. Olha isso, cara. Só aumenta. Não, não é possível. Os caras não colocam a mão, né, na cabeça. Vamos Na pensar o que época da estamos pandemia fazendo. teve uma redução, você vê, né? Aí todo mundo É, botou a mão na não é? consciência e parou de gastar. Pois Aí é. começou a entrar o dinheiro das bets, o que eles fizeram? Ups, para cima. Vamos embora. Quer dizer, se tivesse feito o movimento com o dinheiro das bets, hoje estaria em situação mais equilibrada, E não? poderiam investir 2 anos depois, algo nesse sentido, porque você pode retardar esse investimento. Você segura, paga a dívida, se livra de um monte de despesa financeira, põe o seu negócio para rodar ali de uma forma mais equilibrada, e aí você investe daqui a 2 anos, mas ninguém quer esperar, né? É isso. Não, Bom, fala PVC. uma das coisas mais impressionantes de todos esses números que o Rodrigo preparou para nós é o asterisco da página anterior. Os números do Botafogo de 2024 são estimados. É Não isso. tem. Não tem. É Todo perfeito. mundo Bora, tem. JP. Todo mundo tem. 19 clubes tem. Botafogo não tem. Ah, o meu Bora. tio vendia carro usado. Meu tio comprava. De vez em quando o meu tio se metia nesse negócio de vender carro usado. Beleza, meus caros. Vamos dar aquele respiro aqui, ó. Muito bom, a galera tá aqui, ó. Olha aqui, rapaz, o chat tá meio violento hoje. Calma aí, pessoal, vamos relaxar. Hoje é Previsível, né, sexta-feira. Marcelinho? Ninguém gosta de Pois é. notícia ruim, né? Semana passada a gente Né? estava com uma discussão mais genérica, que era só Isso. amor, né? É, Agora falou mal do meu time e tal. Aí quando ele é, vai assim, não, não, claro, não precisa contratar quando tem dívida, não. Não, não, mas não vai tirar esse jogador do meu time, não. Quer é isso enfraquecer aí. o meu time, é o boicote, não é isso aí, né? O que eu acho curioso é o que virou falar mal. Essa semana teve uma matéria da Reuters falando sobre o Mundial de Clubes e a FIFA foi protestar, reclamar, porque tinha informação de que os ingressos não foram vendidos, que tinha informação. Cara, informação certa é inegociável. Se a informação está errada, você faz a errata e manda o jornalista corrigir. A gente, por responsabilidade, tem que corrigir. Ninguém está falando mal de clube nenhum, cara. A gente está apresentando números. Se É algum isso. dirigente, algum diretor executivo financeiro quiser dizer, não, esse número não é bem assim, beleza, tá bom. A Vamos gente colocar apresenta. então em números aqui a dívida, né? O Rodrigo já passou por elas, mas vamos colocar em números só para a gente pincelar aqui rapidinho e passar para o nosso próximo tema. É, aqui, ó, arte 6, meu caro JP, dívidas da Série A em milhões. A gente está vendo, daqui a pouco a gente vai ver aqui na tela. Aí, ó, tá aí, ó. O próximo, vamos embora, Rodrigo, JP. Vamos nessa. Vamos nessa então, ó. Beleza. Tempo para pagar as dívidas, né? Aí, ó, que beleza. Utilização de 20% das receitas médias de 5 anos e de 2024. Receita média é o quadradinho mais claro, né? 3 anos e a receita de 2024. Rapaz, o Galo tá encralacado aí, Rodrigo Matos. A gente falou que a maior dívida é do Corinthians, mas na verdade o maior problema é o do Atlético, né? Porque ele tem uma receita bem menor que a do Menor. Corinthians. E aí, então, tá aí com a receita média, que é uma conta melhor, né? 22 anos para pagar. Aí o Cruzeiro já 21 anos, 22 anos. Vai para trás, Botafogo, 17 anos, né? E o Botafogo eu até tenho muita ressalva para falar sobre qualquer número, porque é tudo estimado, como o próprio PVC falou, É, né? Mas Vasco, a gente vê o tamanho do problema também. Agora inclusive tem um imbróglio jurídico lá que a Corte de Nova York disse para ver que botou em leilão as ações
da SAF do Vasco, né? O Vasco diz que não vai poder, que não pode vender porque tem uma decisão judicial aqui. Corinthians, 12 anos. Então, aí você coloca lá atrás, estão o Palmeiras e Flamengo, e o Bahia e o Red Bull, e aí você tem exatamente uma noção do porquê que eu estava falando isso. Que esses 4 clubes são os que não têm a situação preocupante aí entre todos os outros. Para zerar a dívida usando 20% da receita, em 2 anos e meio o Fla zera, o Palmeiras também, e a situação complicada dos outros clubes, né? Ninguém precisa zerar a dívida, né? Isso precisa claro, ser dito, claro. né? Mas é totalmente normal clube, É como qualquer fotografia. empresa, ter dívida. Sim. É normal ter Uhum. dívida. Ele só tem que ter uma dívida controlada. É isso, a dívida é investimento, é jogador. Você compra um jogador para pagar em 3 anos, a tendência é que no terceiro ano, ou seja, aquela dívida esteja quitada. Rapaz, olha, se eu fosse o Galo.